Olá, meu amigo, minha amiga do curso de FRS. Estou aqui de volta para a aula do dia 14/4. Hoje nós vamos à última aula de impairment. Só que hoje o impairment é aplicado no CPC 48 e IFRS 9. Legal? Bom, então vamos começar. Antes gostaria que todos estivessem bem, aqueles que estão trabalhando, cuidado, né? E os que estão em casa, aproveitem para estudar, né? Eu continuo em casa. Ainda não consegui sair ainda. Como vocês sabem, eu tenho mais de 30 anos, não posso sair de casa. Então vamos aqui à nossa aula. Mas antes de começar, vamos dar uma olhada no balanço patrimonial, onde o impairment é aplicado. O impairment é aplicado, pessoal, nessa parte do ativo circulante ou ativo realizado a longo prazo, de contas a receber, empréstimo concedidos, tudo aquilo que gera fluxo de caixas futuro. Então eu tenho lá uma conta de contas a receber, por exemplo, conta a receber aqui de 500 milhões. 500 milhões. O que eu tenho que fazer com esse conta a receber? Como vocês tiveram aula comigo de ajuste sobre o presente, primeiramente, eu tenho que verificar se tem alguma coisa do conta a receber que vendido acima do ano. Se estiver acima de um ano, eu tenho que fazer ajuste ao valor presente obrigatório. E a outra, pessoal, eu tenho que estudar se esse conta a receber, eu vou receber tudo que eu vendi. Então, eu tenho o histórico, eu posso verificar o histórico se todos os meus clientes pagam em dia. Eu tenho uma série de informações que naturalmente, eu vou saber se eu vou receber tudo ou não. Então, o impairment vai aplicar nessa incerteza de recebimento. O impairment, pessoal, no CPC 48 ou IFRS 9, é o antigo PDD, que vocês conhecem muito bem. Perdas, PDD, provisão para devedores duvidosos. Então, é uma provisão ou um colchão que você faz para aqueles créditos que, porventura, sofreu um atraso ou não recebeu. Portanto, isso aqui, pessoal, vem do princípio essência sobre a forma. Esse direito que eu tenho a receber, ele tem que representar a essência econômica. Se eu não tenho certeza que eu vou receber tudo, então eu não vou contabilizar esse direito a receber. Vou contabilizar fazendo uma provisão. Então, se eu tinha direito de receber 100 e 10 eu acho que eu não vou receber, então eu vou deixar os 100 lá e vou fazer uma provisão de 10. Legal? Então, o CPC 48 incide sobre conta a receber, empréstimo concedido, então todos aqueles fluxos de caixas futuros, direitos que eu tenho a receber de fluxo de caixa futuro, eu vou fazer impairment. Eu vou fazer um estudo e vou provisionar pouco ou bastante, depende do tipo de cliente que eu estou analisando. Legal? Então vamos agora para frente verificar os conceitos relativos ao IFRS 9 aplicado no impairment, correspondente ao CPC 48, né, pessoal? Eu garanto para vocês que é um pouquinho complexo isso aqui. Então, vamos prestar atenção, vamos fazer bem devagarinho. Legal? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos ver o seguinte, pessoal. Vamos ajustar esse slide aqui. Então, vamos lá. Desde 2018, o IFRS 9 e o CPC 48 substituiu o modelo de perdas incorridas para o modelo de perdas esperada, que era feito através do IAS 39 e CPC 38.
Pessoal, isso aqui é muito importante entender isso aqui. O que é perdas em corrida? Então, você provisionava quando você tinha certeza, ou quase certeza, que aquele direito a receber ia perder. Então, você fazia a provisão. A partir de 2018, isso mudou. Você vai fazer provisão para todos os direitos a receber, independente se vai perder ou não. Então, você vai começar todos que você vai fazer. E, por outro lado, você vai analisar o risco individual. Você não vai fazer uma carteira como um todo, você vai fazer individualmente. Naturalmente que você vai ver o comportamento histórico, mas para isso você também vai ter que ter um modelo preditivo. Então, você tem que ter recursos de computadores, recursos estatísticos para você montar esse modelo. Naturalmente, vai incorrer um custo a mais para a empresa. Legal? Então, o que nós temos que marcar agora? Perdas incorridas substituído por perdas esperadas. Então, perdas esperadas, pessoal. Então, eu vou analisar meu cliente, verificar uma série de eventos econômicos futuros, verificar quanto que eu vou provisionar para cada cliente. Não é uma carteira toda. Pessoal, anteriormente a gente já fazia isso. A nossa antiga PDD era com base, não com perdas de corrida, com base no futuro. Nós pegávamos lá, com base no histórico, alguns eventos, a gente pegava um percentual sobre a carteira. Só que hoje não vai ser a carteira como todo. Nós temos que fazer o cliente individual. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem história, como é que era feito no Brasil. No passado, a gente fazia isso com base nas perdas estimadas, não com perdas de corrida. Só que a partir de 2010 fomos obrigados a fazer o quê, pessoal? Com perdas em corrida. Então o IAS ou nos obrigou a fazer com perdas em corrida. Mas vocês sabem muito bem o que aconteceu em 2007 e 2008, com a crise dos bancos, né, pessoal? Aquela crise do subprime que aconteceu nos Estados Unidos, não é isso? E com isso, como as empresas, principalmente os bancos, tiveram muito prejuízo e não tinha provisão para cobrir esse prejuízo, o que era feito com base em perdas de corrida, o que o IASB resolveu mudar de perdas de corrida para perdas estimadas, para mitigar esses riscos. Por exemplo, agora, nós temos aí a crise do coronavírus. Será que as empresas fizeram direitinho, já fizeram um colchão de provisão para amenizar esse risco que nós temos agora, mitigar esse risco? Não sei. É uma questão de analisar cada empresa. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo, como era feito antigamente, e também para vocês se lembrar como era feita a contabilização. Aqui nós temos a companhia Tamborzé, que em 2008 apresentava um saldo de provisão de R$8.000. O que é saldo de provisão, pessoal? Esse saldo de provisão está lá no meu contas a receber negativo, ou seja, é uma conta credora no contas a receber. É uma provisão que eu fiz anteriormente, eu fui utilizando essa provisão. Por exemplo, se um cliente não paga, eu utilizo um pedaço dessa provisão, tá? E assim eu vou consumindo essa provisão. E tivemos o seguinte evento em 2008. O cliente Zelão, que devia R$600 e encerrou suas atividades, pagando só 520 de sua dívida, e o restante ficou incobrável. Olha aqui, então nós vamos usar um pedacinho, usar o que, pessoal? Usar uma parte desse perdas de crédito e criação de idosos. Eu não tenho um colchão lá? Qual é a parte? A primeira parte. Desses 600, 520 vai para o caixa, né, pessoal? Vai para o caixa aqui, ó. E 600 eu vou dar baixa aqui, né? Meu duplicado a receber. Encerrou, né, pessoal? Pagou uma parte ou não, mas eu... e a diferença de 600 para 520, 80, eu vou comer um pedacinho do meu provisionamento de perdas
de queda de criação de idosos. Eu não tinha lá 8 mil, então eu vou comer um pedacinho. Então eu já tinha um colchão lá. Perceberam qual a função da, da provisão, pessoal? É para fazer um colchão para possíveis perdas no futuro. Para você não ter um impacto no patrimônio líquido direto. Senão, se você não tem esse colchão, você vai ter um impacto no resultado sem ter, sem ter o colchão. Com o colchão você não tem impacto, você já provisionou. Então, uma despesa a mais aqui, se você não tem colchão, vai direto para a perda, incobrável. Então, você vai debitar direto demonstração de resultado e acreditar cobrança direto. Então, isso vai impactar no seu lucro líquido. Aqui o cliente Zé Beretta faliu. Ele devia R$600. Se ele faliu, pessoal, pronto, perdi. Então, você vai baixar essa duplicata aqui, R$600, e vai contrapartida PDD, que é perdas de crédito e criação duvidosa. Então, você vai baixar a duplicata, vai comer mais R$600 dos meus 8 mil, percebe? Se não tivesse colchão, ia direto. Crédito duplicata a receber, débito de perdas com prejuízo, lá para DRE. O cliente que havia sido considerado incobrável no exercício anterior, pessoal, lá para 2007, já tinha feito provisão, resolveu pagar R$800. Isso aqui é bom demais, né, pessoal? Vai direto para o caixa. Então, os R$800 aqui vem direto para o caixa aqui embaixo. Ó. Os R$800 vem direto para o caixa. Desculpa, vem direto para o caixa aqui e direto para resultado. Então, uma receita de 800 e meu caixa engordou em 800. Legal? Por isso que é bacana o departamento de cobrança das empresas cobrar. Aquilo que é cobrado, pessoal, se já foi provisionado, vai direto para o caixa. Como diziam os meus amigos do setor de cobrança do banco, em gestão na veia. Diversas dívidas de clientes foram consideradas incobráveis durante o exercício atual, de R$1.600. Se não cobrou, se não pagou, pessoal, vou baixar a duplicata aqui contra a PDD. Legal? Então, aqui, pessoal, 1.600, com mais 600 mais 800, dá 2.280. Então, nós comemos 2.280 da provisão, de 8 mil. Então, nós temos aqui uma redução do meu saldo de provisão de 8 mil para ficou 5.720. Só que a empresa, no final do ano, ela tem 320 mil de duplicata a receber. E, de acordo com o cálculo dela, com o modelo estatístico dela, ela entende que 2,6% do duplicata a receber vai ter problema para recebimento. Então, tem que fazer uma provisão. Então, 320 mil vezes 2,6%, então eu tenho que fazer uma provisão de 8.320. Só que eu tenho 5.720, portanto, eu vou fazer somente um complemento. 8.320 menos 5.720, meu complemento é quanto? Deixa eu tirar a carinha aqui de novo. Essa carinha só atrapalha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que fazer um complemento de provisão de 2.600. Então, 2.600 com 5.720, volta para 8.320. Legal? Então, essa provisão vai ser para o ano X9. Como é que eu contabilizo isso, pessoal? Eu vou creditar minha conta de ativo, né, de perda de liquidação duvidosa, e debitar resultado. Legal? Tudo bem? Era feito assim antigamente. O que mudou agora? Além dos... Tem modelo preditivo, fica mais sofisticado, né, pessoal? Você não faz mais pela carteira toda, tem que fazer cliente a cliente. Então, vamos para frente. Reconhecimento das perdas. A entidade deve calcular a perda esperada de crédito de liquidação duvidosa, levando em conta o default dos recebíveis que potencialmente irão ocorrer e frustrar fluxo de caixas previsto. A palavra default, pessoal, é atraso. Então, possíveis default. Falar futuro. Calcular potenciais que poderão acontecer.
O cálculo deverá levar em consideração a probabilidade de inadimplemento em mais de um cenário. Então, a probabilidade de haver atraso, né, pessoal? Então, depende do seu modelo, se for muito sofisticado, você pode ter vários cenários. Ou você pode ter um único cenário. Então, isso daí vem custo-benefício. Qual que é o cenário? Eu acho que vai perder 30%, perder 20%. Então, depende. Você vai ver o histórico. Por exemplo, agora, coronavírus, o que vai acontecer com os recebimentos? Desemprego, né? Então, tem que em cima desses cenários do histórico, você vai calcular esse percentual. Múltiplos de diferentes cenários pelo montante exposto culminará com o valor da provisão, a ser reconhecido desde a contabilização inicial. Outra coisa importante, pessoal, no impairment lá do ativo intangível, o ativo tangível, você fazia impairment depois que ocorreram algum tempo. Passa um ano, aí você ia verificar se aquele ativo ainda estava gerando benefício futuro, trazido a valor presente maior ou menor com o valor contábil. Se fosse menor que o valor contábil, você teria que fazer impairment. Aqui não, aqui você faz no início. No início, no momento que você faz a sua venda, pessoal, ou faz seu empréstimo, você concede um empréstimo, você faz venda, você é obrigado a fazer o impairment. Tudo bem? Então, o que nós temos que rever aqui nesse slide? Primeira coisa, você vai calcular levando em consideração as possíveis perdas, as perdas esperadas. Outra coisa, a contabilização é inicial, diferente do impairment do imobilizado que é feito posteriormente. Aqui temos um exemplo. Ele fala o seguinte: conforme o quadro abaixo, no dia 10 de abril, a empresa Tamborzé realizou vendas para 4 clientes. As vendas foram segregadas por classe de risco, com base nos seus modelos preditivos de perda esperada para crédito e liquidação duvidosa. Então, aqui eu tenho primeira classe devedor, classe A. Contra receber 10 mil, perceberam que aqui nós individualizamos? Lembra dos percentuais que nós falamos? Vamos voltar à slide anterior. Deve calcular levando em conta o default dos recebíveis que potencialmente irão ocorrer e frustrar fluxo de caixa. Então, qual o percentual aqui, pessoal? Nesse caso, o percentual que é 0,5% para o A, 1% para o B, 2% para o C e 2,5% para o D. Percebe que o D é mais arriscado. Então, provavelmente tem alguns atributos aqui que a empresa entendeu que tem que provisionar um percentual maior. Então, aqui você tem as provisões, né, para cada classe. Então, a classe A, R$50, a B, R$140, com base nos percentuais, né, pessoal? Classe C, R$240 e a classe D, R$400. Total, R$830. E aqui você tem o valor líquido, né? Então, o valor líquido é o valor do conta a receber menos a provisão. Como é que fica isso aqui no balanço? Lá no balanço você tem lá contas a receber 10 mil do cliente A. Então, 10 mil. Então, você tem 10 mil aqui, não é isso? $10.000 aqui. Menos. Então, perda esperada de crédito, liquidação. Ih, mas ficou muito ruim isso aqui. Vamos acertar isso aqui. Menos aqui R$50 aqui, né? Então você tem lá o conta a receber, 10 mil, menos a PDD 50, e você vai ficar com um líquido de quanto? 9
Lá no balanço, pessoal, tá assim. 9.950. 9.950. Então, como que você contabiliza isso? O 50 você vai debitar RE e creditar ativo contra receber. A análise do risco do crédito foi feita individualmente por devedor. Os percentuais da provisão são distintos para cada classe de risco. Então, perceberam a diferença? Primeira coisa, nós temos que individualizar a carteira e depois achar o percentual não com base na inadimplência, com base em eventos futuros. Vamos pegar aqui, pessoal, como nós podemos calcular. Isso aqui é um cálculo mais sofisticado, depois vamos ver cálculo mais simples. Aqui é a fórmula. Perda esperada de crédito e liquidação duvidosa. Então, é um montante exposto. O que é um montante, pessoal? Um montante exposto vezes a probabilidade. Então, o montante exposto é o valor da carteira que eu tenho. O valor do cliente. Então, o cliente está 100 mil reais, então o montante é 100 mil. Vezes a probabilidade de default. Qual é o percentual de probabilidade? Vezes a recuperação da perda. Digamos que eu tenho aqui, nesse caso aqui embaixo, o montante é 10 mil. 10 mil aqui. Ó. Então, a probabilidade de default, o modelo estatístico, estima o mais cenários a probabilidade de ocorrer um default. Então, nesse caso aqui, ele estimou quanto? 30%. Só que o meu departamento de crédito, ele acha que tem condições, desses 30% de probabilidade de perder, ele tem condições de recuperar 80%. Então, como é que fica aqui? Ó? 10 mil, tira 30%, é 3 mil. 80% de 3 mil, 2.400. Tá? Então, se 80% recupera, 20% eu vou perder. Então, 600 reais. Como é que fica na forma, pessoal? Montante lá, 10 mil, não é isso? Vou pegar a calculadorinha aqui, ó. Vocês não estão me vendo direito. Deixa eu colocar aqui calculadora, né? O calculador aqui agora. 10 mil vezes quanto? Ponto 30 vezes ponto 2. 600 reais. Então, é 10 mil, que é um montante, ó. 10 mil que é um montante aqui, ó. Vezes a probabilidade, ó. E vezes 20% aqui, que é o que sobrou, né? O valor que sobrou de eu recuperar. Tudo bem? Então, a forma é muito simples. Montante exposto é o valor do saldo do meu cliente, vezes a probabilidade de correr e vezes o percentual que eu vou recuperar. Então, nesse caso aqui, 10 mil vezes 30 vezes 20. Vamos para frente. Vamos fazer outro exemplo aqui. Ó. Suponha que a empresa tem um saldo de contas a receber no valor presente de 1.200.000. Mediante a estimação da companhia por meio de seu modelo de crédito, a probabilidade de ocorrer, considerando-se um único cenário, está na ordem de 18%. Então, pessoal, 18% aqui que é o default, que ela está estimando. Todavia, do valor integral das perdas de crédito ocorrida, a empresa consegue, por meio da sua equipe de cobrança e protesto, reaver algo de em torno de 70%.
Então, o que nós vamos fazer? O que nós temos aqui, pessoal? 18% é o total que ela pensa que vai perder. Então, 70% acho que é haver, então 30% dos 18%, não é isso? Então, somente 30%, não 100%. Então, vamos lá. Saldo dos contas a receber ajustado a valor presente, 1.200.000. Probabilidade, 18%. Reaver, 70%. Então, como é que nós vamos fazer o cálculo aqui? Ó? Montante, 1.200.000. Probabilidade do default, 0,18%, né, por cento, dá 216.000. Taxa de recuperação, 70%. Dos 216.000, ela vai recuperar quanto? 151.200. Portanto, desses 151.200, eu vou provisionar 30%, que dá 64.800. Legal? Colocando isso na fórmula, 1.200.000 vezes 0,18, e, portanto, a minha taxa de recuperação menos os 70% é quanto? 30%. Tá? Dá 64.800. O saldo de 64.800 competiria o reconhecimento contábil como um débito no resultado e um crédito no ativo, como nós vimos anteriormente. A provisão debita DRE e crédito ativo. Legal, vimos que não é tão complicado, né? O difícil é você achar esse 18% aqui, tá? E também os 70%. Isso que tudo é estimado. Né? Tem que ter bastante experiência, principalmente a probabilidade de ocorrer isso. Você tem que ter modelo estatístico com base no histórico, para fazer regressão linear. Tem várias formas de calcular isso, de você achar esses dois números. O resto é fácil, mas fazer isso aqui é complicado. Naturalmente, esse 18% aqui tem que ser feito pela área comercial e a área financeira, pessoal. A cobrança pelo departamento de crédito. Cabe ao contador fazer a contabilização desses eventos. Abordagem para reconhecimentos. Então, nós temos 3 abordagens aqui, pessoal. Vamos ver 2 só. A abordagem ajustada ao crédito, a geral, mas esse aqui é mais aplicado a bancos. Então, vamos ver um pouco mais superficial, porque é muito complexo, demandaria aí quase um curso todo para a gente falar sobre essa abordagem. Vamos ver a simplificada, que é aplicada nas empresas. Então, nós temos a abordagem geral, simplificada e ajustada ao crédito. Então, a abordagem simplificada é a mais fácil de ser assimilada e a que a maioria das empresas estão utilizando. Então, vamos lá. Vamos ver a geral. A geral tem 3 estágios, pessoal. O primeiro estágio, risco de crédito previsível. Inicialmente, reconhece a perda estimada de crédito para empréstimo recebíveis para o período. Então, é aquilo que a empresa tem, o histórico, já conhece mais ou menos quanto que vai provisionar, qual vai ser o risco, qual o percentual de provisionamento. Então, bem previsível. Previsível, mas esperado. Né? Mas isso é experiência. A empresa tem muito tempo que trabalha com isso aí. Então, ela tem lá um histórico bom. Segundo estágio, risco de crédito não previsível. Ativo sofre incremento de sua perda. Então, passaram 12 meses, verificou que o cliente ou foi para falência, ou atrasou. Então, isso não estava previsto. Então, tem que fazer um complemento de provisão. Ficando provisão por 3%, tem que complementar lá mais 1%, 2%. Então, e isso vai ser para toda a vida útil do ativo. O primeiro é só para os 12 meses. Agora, se o contrato é de 5 meses, terá que ser por 5 meses. Legal? E o terceiro último é um agravamento do segundo. Você também vai fazer um aumento dessa provisão. Então, você tem uma escala. Legal? Então, vamos para frente. Vamos pegar um exemplo aqui. A Tamborzé concede um único empréstimo amortizável por 10 anos, 2,8 milhões de reais. Então, no modelo, a Tamborzé prevê que o empréstimo não for pago
probabilidade de ocorrer um atraso ou um default de 20% dos 12 meses. De acordo com o departamento de cobrança da empresa, ela acha que vai recuperar desses 20%, 98%. Legal. Então, o mesmo jeitão que nós fizemos lá atrás. O departamento dela previu que ela pode perder 20%, mas, entretanto, o departamento de cobrança pode reaver 98%. Vamos para o cálculo? Então, o empréstimo aqui é 10 anos, o valor é 2,8 milhões. Milhões, né? Está milhão, pessoal, mas como está... 2,8 milhão. Probabilidade de default, 20%. Probabilidade de não ocorrer inadimplência, 98%. Então, 2,8 milhões, que é o montante. Probabilidade de default, 20%, dos 2,2 milhões e 800 mil, 560 mil poderá ocorrer. Só que o meu departamento de cobrança consegue cobrar 98%. Então, dos 560 mil, ela consegue cobrar 548.800, sobrando 11.200 para fazer a provisão, que seria os 2% dos 98%. Dos 98 não, dos 560 mil aqui, dos 20% aqui. Ó. Então, como é que fica o cálculo na forma? 2.800.000 vezes 0,20 vezes 0,2 dá 11.200. Então, esses 11.200 vai debitar DRE e creditar ativo. Então, na próxima, nós vamos tomar um cafezinho e falar sobre abordagem simplificada. Legal? Então, vamos lá. Vamos tomar um café. Olá. Depois do cafezinho, vamos aí para o segundo bloco. Vamos fazer um resuminho daquilo que nós vimos até agora. Nós dissemos que, a partir de 2018, a provisão para nosso conta a receber, empréstimo concedido, deve ser feita com base nas perdas esperadas, e não com as perdas incorridas que era feito anteriormente, 2018. Vimos também que, para calcular a perda esperada de crédito da liquidação duvidosa, deve levar em conta os atrasos dos recebíveis que potencialmente irá ocorrer inicialmente. Então, esse cálculo é feito no início do ativo, no início da transação. Se você fez uma venda hoje, nesse momento você faz já o cálculo da perda esperada. Vimos que a fórmula para calcular, principalmente no modelo geral, é o montante exposto vezes a probabilidade de default, ou seja, aquilo que no modelo estatístico da empresa constatou, vezes a recuperação das perdas. Então, essa recuperação das perdas, digamos que é 80%. Então, você vai calcular sobre 20%, que é o 20% que você vai realmente perder. Depois, nós vimos que, para você montar seu modelo de perda esperada de crédito e educação duvidosa, você tem que ver algumas abordagens. Tem a abordagem geral, a abordagem simplificada e a abordagem ajustada ao crédito. A mais utilizada para as empresas não financeiras é a abordagem simplificada, a que nós vamos ver agora. A geral, nós vimos um exemplo, né, pessoal? Então, a abordagem simplificada deverá ser aplicada de maneira facultativa, por meio da escolha contábil da entidade. O CPC 48 determina que essa abordagem seja utilizada para recebíveis que não possuem elementos significativos de financiamento, com base no CPC 47, pessoal. Vendas, sem ter embutido algum financiamento. Não se aplica aos empréstimos em empresas do mesmo grupo, por exemplo, mútuo. Né? Legal? Para fazer essas provisões, pessoal, utilizando a abordagem simplificada, temos que criar uma matriz de provisão. Como é que é essa matriz? A matriz de provisão pode, por exemplo, especificar faixas de provisão, dependendo do número de dias que o conta a receber de clientes está vencida. Por exemplo,
Aqui um exemplo, 1% se não estiver vencida. Então, tudo aquilo que você não tem vencido, você provisiona 1%. 2% se estiver vencida. Então, se tiver aquilo que está vencido, você já provisiona 2%. Isso há 30 dias, né, pessoal? Se estiver vencida, há mais de 30 dias, 3%. Há mais de 90 dias, 20%. E se estiver vencida entre 90 e 180 dias, você provisiona um valor maior, um percentual maior. Tudo bem? E assim por diante. Você vai criando faixas de atrasos e faixas de percentual de provisionamento. A entidade deve usar a experiência de perda de crédito histórica. É importante o histórico. Não mudou nada. Lembra que nós fazíamos anteriormente a nossa antiga PDD? Era com base no histórico. Para contra-receber de clientes para estimar as perdas de crédito. A matriz de provisão é o modelo mais utilizado nas instituições não financeiras no Brasil. É um método comumente chamado Engit List, que consiste na verificação do saldo em aberto dos recebíveis por faixa de vencimento. Então vamos lá fazer um exemplo aqui, para a gente testar isso. Um exemplo vocês vão ficar que é muito simples. Digamos que a empresa Tambor Zé, vocês lembram da empresa Tambor Zé, né? Antiga, amiga nossa, né? Possui uma carteira de conta a receber de 30 milhões em 20 de X1. Para determinar as perdas de crédito esperadas para a carteira Tambor Zé, utiliza a matriz de provisão. Então, ela vai fazer com base na matriz de provisão, modelo simplificado. A matriz de provisão baseia-se em suas taxas de inadimplências observadas históricas ao longo da vida esperada das contas a receber de cliente e ajustada para estimativas prospectivas. Então, o que é prospectivo? Se vai ocorrer algum evento diferente. Por exemplo, política econômica, catástrofe, né? Por exemplo, aqui nós temos agora coronavírus. Então, isso chama estimativas prospectivas. Pega o histórico, verifica o que vai acontecer no futuro, naquele segmento. Por exemplo, se eu vendo, sei lá, algum produto que está exportando para a Argentina, e a Argentina está com crise econômica, naturalmente nós teremos problema. Em cada relatório, as taxas de inadimplência histórica observadas são atualizadas e as alterações na estimativa prospectivas analisadas. Nesse caso, há a provisão de que as condições econômicas se deteriorarão durante o próximo ano. A palavrinha é difícil. Vou até tomar uma aguinha depois dessa. Então vamos lá. Como é que é essa matriz? Olha que coisa simples. Olha. Então vamos pegar aqui, ó, não vencido. Taxa de inadimplência. 0,40%. Vencido de 1 a 30 dias. Isso aqui é uma matriz da empresa. 1,8%. Vencido de 31 a 60 dias. 3,9%. Vencido de 61 a 90 dias. 7%. Vencido a mais de 90 dias, 13%. Percebe? Então, essa é a matriz de provisionamento que a empresa estimou lá no modelo dela. Agora vamos ver o percentual de... Vamos ver o valor que nós vamos provisionar. Muito simples, sabe? Então nós temos aqui de 1 a 20, atual, 22 milhões, né, pessoal? 22 milhões e 500. Então, isso sem atraso. Então, é 0,40%. Então, aqui, 90 mil reais. Atraso de 1 a 20 dias. Nós temos aqui 11.250. 11 milhões e 250 mil. Então, o percentual de 1,8%. 202.500. De 31 a 60 dias. Saldo de 6 milhões. Nós vamos provisionar 3,9%. 234 mil. De 61 a 90 dias. 3 milhões e 750.
7% dá 262.500. E, finalmente, acima de 90 dias, 1,5 milhão. 13%, 195 mil. Então, nós vamos provisionar quanto? 984 mil. Olha que simples. O lançamento é conta débito de resultado, na linha de despesa de perda esperada de crédito de liquidação duvidosa e crédito ativo como redutor do saldo recebível. Viu que é simples? Não é simples. A gente pensa que é simples. Difícil achar esses percentuais aqui, ó. Esses percentuais e esses valores. Legal, esse é o modelo simplificado. Olha aqui, eu trouxe aqui um relatório da Suzano Papel Celulose. Baixo risco, médio risco, baixo risco. E aquilo que não está em atraso, né? Então, aqui é vencido até 30 dias. Médio risco, só que a Suzano aqui não colocou percentuais. Mas é simples, só você pegar a carteira toda e ver os percentuais aqui. De 30 a 90 dias. 15.226. Em atraso de 30, acima de 90 dias, 58 mil, bem pouquinho. Total, 2.363.853. Então, se pegar na calculadora aqui, ó, você dividir 2.289.437, que não tem atraso, dividido pelo total da carteira, 2.363.853, 96% da carteira não tem atraso. Então, vamos para frente. Aqui ainda tem a Suzano, esse ano agora, de 31 a 60, já até 30 dias, já, ela está com valores a vencer, 5 milhões, né, pessoal? De 5.921. Então, 31 até 30 dias, 54 milhões. 31 a 60, 9 milhões. De 61 a 90, 7 milhões. De 91 a 120, 6 milhões. De 121 a 180, 17 milhões. E acima de 180, 43 milhões. E aqui embaixo tem movimentação da perda esperada. Então, tem aqui 35 milhões. Saldo final, 34 milhões provisionado. Legal? Então, aqui vocês estão vendo a aplicação da prática do modelo simplificado da empresa Suzano. Vamos ver como que é o plano de conta para contabilizar isso aqui. Isso aqui é um plano sugerido pela FIPECAF. Mais uma aguinha. A constituição das perdas estimadas tem como contrapartida a conta de despesas operacionais. Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Então, lá na despesa operacionais. Não é redutora depois do lucro bruto. Tá? Então, quando você faz a provisão, reconhece débito e despesa, DRE, né, pessoal? Não dedutível, ou seja, indedutível de imposto de renda, crédito, perda esperada de crédito de liquidação duvidosa, redutora do ativo. Redutora do ativo. Reversão. Então, você fez uma provisão de 10 mil e não utilizou, você vai reverter. Então, você vai reverter para onde? Vai engrossar lá meu ativo, vai debitar meu ativo, né, pessoal? E vai creditar receita de reversão, não tributável também. Então, você vai devolver para a receita. Complemento de saldo. O saldo não deu. Então, você vai despesa de perda esperada de crédito de liquidação duvidosa e você vai complementar com crédito de perda esperada de crédito de liquidação duvidosa. Digamos que você tem 10 mil lá. Entrou mais cliente. Eu precisei provisionar mais 12 mil. Então, você tem que colocar mais 2 mil. Então, 10 com 12, dá 12 mil aqui. Legal? Então, fazendo um complemento de 2 mil. Então, esse complemento você vai colocar aqui. Reconhecimento de despesas e perdas com incobráveis. Então, aqui, você tem uma perda e não tem mais saldo. Então, você vai... Despesa com perda efetiva, dedutível, né? Quando é incobrável, você pode ser dedutível de IR. E crédito duplicado até receber.
Você baixa o crédito duplicata receber e vai direto para débito e despesa. Reconhecimento da receita extraordinária. Aquele caso que você já havia provisionado e recebeu. Então, o dinheiro entra no caixa, lembra lá que eu falei até aquela injeção na veia? O dinheiro entra no banco e vai direto para a receita, mas é tributável. Tá? Legal? Vamos para frente? Vamos ver outro exemplo. Admite que a empresa Tamboré tem um saldo de 900 mil de duplicata a receber, com valores a prazo a vencer já vencido, conforme o quadro abaixo. Então, aqui temos o quadro aqui, pessoal. Duplicata a receber. Não vencido, 205 mil, a vencer de 1 a 30 mil, 222.500, a vencer de 30 a 60, 180 mil, a vencer de 61 a 90 dias, 135 mil, a vencer de 91 a 180, 135 mil, e a vencer acima de 180, 22.500. Total, 900 mil aqui, né? Vamos aos percentuais. Não vencido, 2%. Até 30 dias, 5%. De 31 a 60, 10%. De 61 a 90, 20%. De 91 a 180, 50%. Olha, é pesado, né? E acima de 180, 100%. Bem pesado aqui. Então, agora vamos calcular o provisionamento. Coisa mais simples que tem, pessoal. Então, aqui você vai multiplicar, ó, 2% vezes 202,50. 225 vezes 5%. 180 vezes 10%. 135 vezes 20%. 135 vezes 50%. 22.500 vezes 100%, dá o mesmo. Total de provisão, 150 e 300. Como é que você vai contabilizar isso? Débito, despesa de perda esperada de crédito de criação duvidosa, crédito de perda esperada de crédito de criação duvidosa, redutora do ativo, 150.300. Perceberam que o modelo para contabilizar é bem simples. Você viu como é simples que a Suzano, que é uma empresa SA muito grande, adotou o modelo. E vocês poderão pesquisar nas empresas SA, a maioria adotaram esse modelo. Agora, pessoal, vamos complementar esses exemplos e verificar como é que fica na contabilidade. Após o reconhecimento da perda esperada de crédito de criação duvidosa, a análise de categoria de vencimento deve ser revisada pelos menos mensalmente com o objetivo de atualizar o seu saldo. No decorrer do mês seguinte, a mensuração ocorreu diversos eventos, por exemplo, novas duplicatas são geradas, aumentou o saldo de duplicata a receber, enquanto outras duplicatas são baixadas por conta de sua liquidação. Ou seja, a movimentação da empresa teve entrada e saída de clientes. Dessa forma, suponho que no período seguinte, o modelo de mensuração da perda esperada de crédito de criação duvidosa demonstra um valor de 140 mil, portanto, um saldo inferior ao do período anterior. Nesse caso, será necessário realizar a reversão. Qual que era o meu saldo anterior? Vamos voltar lá? Nosso saldo anterior era 150 mil. Ó. Então, agora demonstra um valor de 140 mil. Então, haverá uma reversão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos retornar esses 10 mil, que é a diferença dos 140 mil, pelos 150.300 aqui. 150.300. 150.000. 150.300. Então, 150.300 menos, né? 140
10.300. Portanto, receita de reversão, perda esperada de crédito de liquidação duvidosa, não tributável. Após o ajuste realizado, o saldo da conta redutora do ativo passou para quanto? 140 mil. Então, nesse caso aqui, foi feita uma reversão. Legal? Então, aqui, a contabilização é dessa forma. Você vai debitar ativo e acreditar resultado. Vamos ver outro exemplo aqui. Suponha que, no período seguinte, as transações de vendas e recebimento continuam a ocorrer normalmente. No final do período, novamente, é necessário realizar análise de duplicata a receber para ajustar o saldo das contas. O saldo da conta de perda esperada de crédito de liquidação duvidosa. Considere agora que o modelo de mensuração aponta a necessidade de uma perda estimada de 165 mil. Portanto, seria necessário acrescentar 25 mil, ou seja, quanto que era no anterior? Vou voltar lá. 140 mil. Nós tínhamos aqui 140 mil, não é isso? Então, é 165 mil menos 140 mil, né? 25 mil. Portanto, agora, ao contrário do slide anterior, que nós fizemos uma reversão de provisão, agora nós temos que acrescentar uma provisão de conta de 25 mil. Então, nós vamos debitar resultado, despesas com perda esperada de crédito e liquidação duvidosa, indedutível, e creditar perda esperada de crédito e liquidação duvidosa redutora do ativo, de 25 mil. Legal? Após o ajuste, o saldo da conta redutora do ativo passou para 165 mil. Legal? Viu como é simples? Então, aqui, na empresa, você vai fazer isso mensalmente, fazer esses ajustes. Porque você vai ter entradas e saídas de duplicatas. Ou seja, baixas e entradas de duplicatas. Vamos lá? Vamos, mais um exemplo. Considere que a Tamborzé, no período seguinte, o seu cliente Zeberita, que devia uma duplicata no valor de 10 mil reais, vencida há mais de 150 dias, e que já tinha 50% do saldo em perda estimada, entrou em recuperação judicial. Esgotaram todas as possibilidades de recebimento do valor devido à duplicata a receber desse cliente. Foi considerado incobrável. Nesse caso, deve-se efetuar o reconhecimento de uma despesa de perda com incobráveis de 31 mil reais, dedutível para fins de cálculo do imposto de renda. Então, vamos lá. Quanto que é a nossa provisão anteriormente? Vamos botar aqui. Nós temos aqui um saldo de quanto? 140, 165 mil. Dá tempo para fazer. Então, considerou incobrável. Então, você vai colocar débito, despesa com perda efetiva, 31 mil. Então, aqui você vai direto para o resultado. E crédito duplicata a receber. Após o ajuste realizado, o saldo de conta redutor do ativo será de quanto? 165 mil. Bom, nesse caso aqui você teve uma redução na conta de duplicata a receber. Não teve alteração na perda esperada de crédito e liquidação duvidosa. Mas, entretanto, a sua conta de duplicata a receber ficou reduzida em 31 mil. E o saldo lá da perda esperada de crédito e liquidação duvidosa continua 165 mil, feito anteriormente. 165 mil aqui, ó. Legal? Vamos para outro evento. Finalmente, suponha que, surpreendentemente, o cliente, após ter sido considerado incobrável, apareceu e pagou integralmente a duplicata no valor de 31 mil.
Nesse caso, como o título já havia sido baixado da conta de Picado Receber, deve reconhecer uma receita extraordinária. Aquilo que nós falamos. Injeção na testa, né, pessoal? Ou seja, já estava perdido, você foi lá e recuperou. Então, você vai ter uma receita extraordinária aqui, né, pessoal? Então, você vai acreditar receita de reversão, perda tributável, você vai aumentar a sua receita, e o dinheiro vai entrar no banco, né? Débito para o banco. Após o ajuste, será realizado o saldo da conta continua com 165 mil, então não alterou. Então, nesse caso, minha perda esperada de crédito e declaração duvidosa continua com 165 mil. Bom, pessoal, com isso nós vimos os principais pontos do IFRS 9, IFRS 9 e IFRS 9, CPC 48. Vocês observaram aqui que as principais implicações que nós temos aí, pessoal, é para achar esse percentual de provisionamento. Você determinar quanto você vai perder com 30 dias, quanto você vai perder com 60 dias, quanto vai perder com 90 dias, e assim por diante. Naturalmente, as empresas já têm um histórico já de longa data, já sabem esse percentual. E também tem lá um setor, precisa ter um setor lá dentro da área de controladoria da empresa, da área de finanças, que saibam desenhar o futuro, né, pessoal? Principalmente utilizando dados econômicos. O que houve de mudança de 2010 para 2018? Nós tivemos 2010, a partir de 2010, quando foi criado a Lei 11.638 e a 11.49, com a entrada em vigor em 2008, né, pessoal? A partir de 2010, nós tivemos aí o critério para fazer provisão para perda. Então, lá em 2010, era feito com base com perda e corrida, quase idêntico da Receita Federal. A Receita Federal só aceita perdas e corridas, os incobráveis. A partir do momento que você perdeu, depois tem alguns critérios lá, né? Cobrança judicial, para você ter uma tabelinha lá que vocês conhecem. Com para a perda esperada. Então, perda esperada, você tem que ter um modelo preditivo, né, para você fazer isso. E é o que nós vimos. Esse modelo preditivo ele tem que prever qual o percentual de default, e em cima desse percentual, a empresa também tem que saber quanto que ela pode cobrar em cima disso. O cara foi por atraso. Atrasou lá um mês, 2 meses. Em cima desse atraso, qual o percentual que eu posso recuperar em cima desse atraso? Protestando, ligando para o cliente, não é isso? Então, tem uma série de recursos que a empresa utiliza para fazer isso. Resumindo, então tem modelo geral, que é mais complexo, abordagem geral, que é mais complexo, é mais utilizada para bancos. Os bancos utilizam o rate de cada cliente, normalmente usa o rate A, B, C, D, E, F, G, que é uma determinação pelo Banco Central, que tem uma portaria que tem o critério de você fazer o rate de cada cliente. E como os bancos, os ativos são muito mais voláteis, mais perigosos, normalmente tem uns critérios mais avançados. Inclusive os bancos também, eles têm que atender o Acordo da Basileia para fazer provisionamento para perda esperada de crédito e declaração duvidosa. Então, com isso, nós encerramos, né, pessoal? Começamos lá com o impairment nos ativos tangíveis e intangíveis, e agora impairment nos contas a receber, empréstimo, né, pessoal? Então, todos aqueles direitos que eu tenho a receber, hoje nós vimos os critérios de provisionamento. Legal? Um abraço. E agora eu vou fazer uma pausa com vocês e voltarei
novamente com o CPC 48, instrumento financeiro, agora falando sobre os ativos financeiros. Espera lá, é complexo isso aí também. Mas como nós já fizemos, já conhecemos a maioria dos ativos financeiros, vai ser simples. Ainda vou falar sobre algum mais. Então, tchau. Um abração para vocês. Bom início de semana.